Gravando. Das afirmações. Uma partícula em movimento em relação ao referencial pode estar em repouso em relação ao outro referencial. Vamos pensar, calma. Tem uma partícula. Partícula, gente, também é como a gente, pessoal, chama corpo, objeto, tá? Por exemplo, isso aqui não é uma partícula. Mas quero que vocês entendam que uma partícula é como se você pensa numa bolinha de gude. Entendeu? Então é isso. Você pensa numa partícula como se fosse uma bolinha de gude. Vocês vão aprender lá na frente o que é partícula, essas coisas. Mas agora, sei lá, só pensa como se fosse uma bolinha de gude, tá bom? E vamos falar que... Aqui, ó, de novo. Dois referenciais. E vamos falar que esse referencial está com a partícula. Vocês estão vendo que estão se movimentando junto? E que se esse cara aqui, ó, de vermelho, olhar para a partícula, ela não vai estar em repouso? Agora vamos falar desse cara aqui, de preto. Ele vai falar que a partícula está em repouso ou que a partícula está em movimento? Que a partícula está em movimento, não tá? Meu dedo sendo a partícula. O referencial que está falando que a partícula está em repouso está aqui, ó, nessa minha mão. E o referencial que está falando que a partícula está em movimento está nessa minha mão aqui. Então, é verdade, né, gente? Até porque há um slide atrás eu falei para vocês que a questão de movimento e repouso não é algo absoluto, depende do referencial. Então ele falou ali, pô, tem como um referencial tá vendo uma coisa, assim, tem como uma pessoa tá vendo uma coisa em movimento e outra pessoa está vendo uma coisa parada? Sim, a gente pode. Provei para vocês, dando o exemplo do BRT, dando o exemplo do carro, tá bom? A forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. Gente, vamos pensar assim. Deixa eu pensar aqui como é que eu posso falar de uma forma mais tranquila com vocês. Se vamos falar que eu tô numa estrada e que vocês estão no ônibus, tá todo mundo no ônibus. Se a pessoa, vamos falar que você está do lado do seu amigo. Você vai falar que esse teu amigo, do teu lado, sentado do teu lado no ônibus, se deslocou, por exemplo, 10 metros? Não, professor, meu amigo ficou aqui do meu lado, parado, tranquilo. Ele estava aqui, ó, do meu ladinho. Eu vi. Agora, para mim, fora do ônibus, eu vou falar, pô, gente, eles se deslocaram aqui 10 metros. Vamos falar que tá um trânsito. E você vai falar assim, pô, a gente não tá se movendo e tal. Meu amigo, e você olha pro seu amigo, você fala assim, pô, ele tá aqui parado do meu lado. Mas eu atrás não, eu fora do carro, olhando o ônibus de vocês passar. Vocês concordam comigo que eu vou ver o quanto vocês andaram nesse trânsito? Pois andaram 10 metros. Pô, agora eles andaram um pouco, eles andaram só 5. Vocês perceberam que dependendo do referencial, eu vejo se a pessoa, ou o corpo, ou o que for que você está analisando no momento, percorreu, quanto percorreu um percurso, se percorreu, se ficou parado. Vocês conseguem entender isso? Essa 2? Vocês conseguiram entender essa 2? Gente, sempre prefiro que respondam no chat, porque eu deixo o chat aqui aberto. Pode repetir de novo? Claro, Deu uma travada aqui. claro. Uma trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. E eu quero que você entenda o seguinte. Imagina que você está dentro de um ônibus, vocês estão indo fazer um passeio. E você está com seu amigo do seu lado. Se alguém perguntar para você, pô, quanto é que o seu amigo se deslocou? Você vai falar assim, ué, não se deslocou nada, a gente está sentado aqui, indo pro lugar, indo pro passeio, ele se deslocou nada, ele ficou parado do meu lado. Agora, eu quero que você, assim, saia da sua mente e olhe o todo. Vamos falar que eu tô do lado de fora desse ônibus. Eu tô na estrada, esperando o outro ônibus chegar.
E eu vou olhar assim, não, eles percorreram tantos quilômetros, eles percorreram tantos metros. Você percebe que dependendo do referencial, o que você está analisando, o corpo, ou o objeto, ou a partícula, seja o que for que você estiver analisando, dependendo do referencial adotado, a gente vê a trajetória de forma diferente? Conseguiu entender? Entendi. Entendeu mesmo? Sim, entendi. Qualquer dúvida, quando você postar a aula, eu assisto novamente. Ah, também se não conseguir entender ou ficar ainda um pouco em dúvida, me chama ou joga no grupo da física que eu vou criar, e aí eu acho outros exemplos e outras coisas para a gente debater mais isso. Beleza. Então a um e a 2 já foi. Vamos ver a terceira. Se a distância entre dois corpos que viajam uma estrada retilínea, retilínea é assim, é reto, permanece constante. Então é possível afirmar que está em repouso em relação um ao outro. Pô, gente, peraí. Vamos falar que eu tenho. Vou dar um exemplo agora diferente. Vamos falar que eu estou em dois carros. Vocês estão em um carro e eu estou em outro. Vamos falar que nós dois estamos viajando a 40 quilômetros por hora. Vocês conseguem, quando vocês olharem para o lado e me verem dirigindo, vocês sabem que tanto vocês quanto eu vamos estar em movimento, vamos estar a 40 quilômetros por hora porque nós estamos num carro. Mas vocês conseguem, mas quando você olhar para o lado, você vai me ver a 40 quilômetros por hora? Ou você vai me ver parada? Não, né, gente? Vocês vão me ver parada. Por quê? Nós estamos, ó, numa trajetória retilínea. Vamos falar assim, que retilínea é tipo reta. Retilínea juntas permanece constante. O que a gente falou sobre constante? Não muda. A minha velocidade vai ser sempre 40 quilômetros por hora, junto com você. Então é possível afirmar que está em repouso em relação ao outro. Ele quer saber o seguinte: quando você olhar para o lado, que você vê seu colega ou quem você está analisando, você vai ver ele em movimento e você vai ver ele a 40 quilômetros por hora, ou você vai ver ele em repouso? Você vai ver ele em repouso, né, gente? É tipo você tá num carro com a sua família indo para algum lugar. Quem tá do lado de fora tá vendo vocês passarem rápido ou devagar. Mas você dentro do carro, vendo seu pai ou sua mãe dirigindo. Você vai ver seu pai em movimento? Não, você vê seu pai parado. Você vê ali seu pai se movimentando, passando marcha, embreagem, movimentando o, o volante, essas coisas assim, não é? Você quando olha pro seu pai, mesmo você sabendo que está a 40, 80 quilômetros por hora, você não vê ele parado? Então, sim, eu posso falar que se a distância entre os corpos que viajam numa estrada retilínea permanece constante, então o que ele quer dizer do começo até essa primeira vírgula? Se a distância entre dois corpos que viajam numa estrada retilínea permanece constante, então quer dizer que a distância deles é sempre igual. Então é possível afirmar que está em repouso em relação ao outro. Imagina aqui, ó. Ó, você sabe que minha mão está em movimento. Mas se o meu dedo, um olhar para o outro, eles vão estar em movimento? Não, eles vão estar parados. Ó, conseguiram entender essa terceira também? É muito em relação àquela questão do, eu tô dentro de um carro e tô vendo meu pai. Eu sei que meu pai tá, eu sei que a gente tá em movimento, mas quem tá dentro do carro comigo tá parado pra mim. É muito isso. A gente vai analisar muito, aí eu ainda vou selecionar questões pra gente trabalhar muito isso, analisar. Então, de começo, estamos indo. Então, gente, falando que a gente comprovou que a primeira, que a segunda e a terceira são possíveis. Então, a resposta é todas. Aqui fala que apenas a um e a 2 são corretas. Não, a gente viu que a terceira também é. Falou que apenas a terceira é correta, a gente viu que a um e a 2 é. Então, nessa questão aqui, matamos. Vamos para outra questão. Em uma estrada reta e horizontal. Vamos ficar assim, reta e horizontal. Tá assim. Um jovem casal
viaja em um automóvel com velocidade constante em relação ao solo. O que é velocidade constante? Se vocês estiverem viajando a 50 quilômetros por hora, até eles acabarem o percurso deles, eles vão estar a 50 quilômetros por hora. Enquanto conversam, um deles se distrai e deixa cair um objeto pela janela. Desprezando a resistência do ar, sempre quando eu falo desprezando a resistência do ar, é que vocês vão aprender mais lá pra frente. Mas quando eu falo assim, considerando a resistência do ar, entra uma conta muito louca. Muito, muito, muito louca. Então, sempre que eu falo assim, desprezando a resistência do ar, vocês passam direto. É só porque é a forma mais, vamos colocar assim, é uma forma padrão de montar as questões de física, tá bom? Considere as alternativas abaixo a trajetória do objeto que caiu e marque V, ou F ou SO sem opção. Cara, eu não devia ter colocado essa questão aqui. Agora para pensar, porque eu devia ter um desenho. Peraí, deixa eu pensar aqui. Se eu tenho como fazer essa questão aqui com vocês. Porque essa questão aqui, eu queria fazer um desenho e mostrar para vocês. Tá, vamos lá. Eu vou tentar jogar. Mas se vocês não entenderem, eu vou tirar essa questão daqui, tá? Um arco de parábola. Gente, quando eu falo arco de parábola, é assim, ó. Tá? É isso aqui. Um arco de parábola. Ó. Esse aqui, ó. Em relação ao observador parado à beira da estrada. Quando eu observo, vamos falar que eu tô com uma maçã andando de carro. Vamos falar que eu joguei essa maçã para fora. Ela caiu para fora, como aqui tá no exemplo. Quem tá do lado de fora e olha aquela maçã, vai ver ela perdendo a velocidade do carro. Porque vocês também concordam comigo, se eu tô com uma maçã dentro do carro e o carro tá 40 quilômetros por hora, ela também não está a 40 quilômetros por hora, a maçã? Mas quando eu jogo ela para fora do carro, ela vai continuar a 40 quilômetros por hora? Não, professora. Ela vai começar a ter 30, 20 e assim até ela parar. Então, quando uma pessoa está do lado de fora, ele vê aqui, ó, ela tá vindo a 40 quilômetros por hora. Ela caiu aqui, ó. Ela vai, ela vai, ela vai. Por quê? Ela vai, ao mesmo tempo, ela tá caindo. Claro, a gravidade está agindo aqui, ó. Mas essa parábola é porque ela tá perdendo velocidade. Aqui ela tinha 40 quilômetros por hora. Aqui, ó, ela já tem 30, aqui ela já tem 20, 10, caiu. Então, é verdadeira essa afirmação. Do lado de fora, um observador parado na beira da estrada vai ver esse objeto caindo. Assim, ó. Conseguiram entender? Se vocês não conseguiram, eu vou deixar essa questão arquivada e vou achar uma forma melhor e mais didática de falar sobre ela. Eu queria só introduzir e ver se vocês conseguiram entender. Conseguiram entender, a gente vai vão dando rumo. Se não conseguiram, não tem problema. Eu vou montar ela melhor e mandar no grupo da física. Vamos fazer assim? Então, eu só queria a opinião de vocês. Ou até quem entendeu, achar melhor eu montar e fazer um desenho melhorzinho, aí também pode fazer isso, tá? Só quero a opinião de vocês. Opinião sobre o quê? Tá travando aqui, tá travando muito aqui. Ah, desculpa. Eu perguntei se vocês preferem que, em vez de eu fazer essa questão agora, porque eu coloquei essa questão, só que foi há um tempo atrás, e eu não revisei a aula, porque ontem eu estava meio ocupada. Vocês preferem que eu monte essa questão, tipo, bonita, com desenho, toda explicadinha, e mande no grupo? Sim, eu concordo Tudo também. bem, tudo bem. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso, gente. Eu vou encerrar a aula por aqui. Peraí, deixa eu parar de gravar.